Naamã ficou retruncando: não, eu não aceito, não, quem esse homem pensa que é? Não teve jeito. A única chance dele ser curado era aquela. E quando ele foi curado por dentro, ele se rendeu. O que eu falei aqui no início do culto? Que a gente tem que nos render aos pés do Senhor. Quando Naamã se rendeu e falou: quer saber de uma coisa? Eu vou obedecer o que esse profeta está falando, ainda que ele não veio aqui me receber, porque eu sou Naamã, eu sou o capitão do exército do rei da Síria. Eu vou fazer o que ele está mandando, ainda que ele não me deu confiança, eu vou lá. E a Bíblia diz que no meio do caminho, na trajetória, o Espírito Santo foi tocando, foi quebrantando o coração dele. E quando ele chegou na beira das águas do Rio Jordão, com certeza o inimigo falou na cabeça dele: você vai entrar aí? Você vai entrar aí, Naamã? Você é um homem famoso, honroso, respeitado. Você vai entrar nessa água suja só porque um profetazinho de meia tigela mandou você entrar aí dentro? Com certeza o diabo falou no ouvido dele isso: não entra aí não. E ele ficou indeciso: vou ou não vou, vou ou não vou. Aí veio o Espírito Santo e falou aqui no coração dele. Porque o Espírito Santo não fala no ouvido, o Espírito Santo fala aqui. E diz para ele: o diabo está falando no seu ouvido que você é respeitado, é honroso, é isso e mais aquilo. Mas eu te digo: o que adianta ser respeitado, honroso, rico, valioso e continuar leproso? O Espírito Santo tem hora que não alisa a gente, não. Não é verdade? O diabo falando: você vai dar ouvido ao profeta, você é respeitado, conhecido, famoso. E o Espírito Santo falando no coração: entra nessa água, porque o que adianta ser famoso e ao mesmo tempo ser leproso? Entra logo, homem. Quer dizer, o milagre já não estava mais na mão de Deus. O milagre já estava na mão do próprio Naamã. Se ele escolhesse ouvir a voz do diabo, ele não ia entrar na água do jeito que o profeta mandou. E se ele optasse por ouvir a voz do Espírito Santo, ele ia entrar na água e ia ser curado. Estava na mão dele. Entrar ou não entrar? Ouvir a voz do inimigo, dizendo que ele era famoso e respeitado, que a sociedade ia falar mal dele? Ou ouvir a voz do Espírito Santo dizendo: entra, porque não adianta você ser famoso e continuar leproso. Quantas vezes, meu irmão, no ano de 2010, muitas bênçãos Deus quis te dar, só que às vezes Ele deixou na sua mão para você escolher quem você queria ouvir. Quantas vezes o inimigo falou no seu ouvido: você vai ouvir aquele pastor nanico que nem tamanho tem, que só sabe pedir dinheiro na igreja. Tá rindo, né, Fábio? Quantas vezes nesse ano de 2010 Deus te deu várias chances, esteve aqui nessa mão, nas suas mãos, o poder de ser curado ou não. Olha para mim. Quantas vezes esteve aqui nas suas mãos o poder de ser liberto ou não, de receber a prosperidade ou não. Mas para você receber a vitória, depende, meu irmão, de quem você vai ouvir. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo, que usa os homens dele, os profetas dele para falar contigo? Ou você vai ouvir a voz da carne? Ou você vai ouvir a voz do diabo e falar: peque, faz tudo de errado, não dê ouvido a esse pastor, não faz isso, não vai na igreja? Eu pergunto: a sua vitória depende de quem você vai ouvir. Quem vai ouvir o diabo vai ter derrota, vai continuar famoso, mas vai continuar leproso. Agora, quem ouvir a voz do Espírito Santo pode até perder a fama, mas vai ser curado no nome de Jesus. Eu pergunto: o que você prefere? O que você prefere? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado. Pergunta para ele: o que você prefere? Continuar famoso, respeitado e leproso? Ou abrir mão de tudo isso? Da fama, do que vão pensar de você, mas em contrapartida, ser limpo, ser curado da lepra. O que você prefere? Olha para mim. O diabo falava no coração, no ouvido de Naamã: se você entrar aí, toda a sociedade vai pensar que você é louco, igualzinho aquele profeta. E o Espírito Santo falando no coração: entra e ser curado.
Quantas vezes no ano de 2010 Deus quis te entregar grandes bênçãos, mas às vezes Ele não pôde te entregar, porque o direito de escolha é seu. Ele te dá o direito de escolha, Ele te dá a bênção na hora H, Ele te dá o direito de escolher. E você às vezes preferiu o pecado, preferiu o mundo, preferiu os prazeres da carne, e Jesus ficou em segundo lugar. E você às vezes não foi criticado por ninguém, mas a lepra ficou aí dentro. Quer ter um ano de 2011 vitorioso? Quer ter uma grande virada na sua vida? Aprenda. O inimigo vai falar no seu ouvido: largue a igreja, largue Jesus, abandone o seu pastor, vai para outro lugar. O inimigo vai falar no seu ouvido para você abandonar e parar de servir a Deus. E o Espírito Santo vai falar no seu coração: eu te amo, fica comigo, fica comigo, fica comigo, eu tenho um plano na sua vida. Agora, quem você vai ouvir? Pergunta para quem está ao seu lado: quem você vai ouvir nesse ano de 2011? A voz da carne, a voz do diabo ou a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo, ele vai falar no seu coração. Ele pode usar a mim para falar com você através da mensagem. Eu te dou um conselho: se você quer ter uma grande virada de jogo na sua vida nesse ano, dê ouvidos ao Espírito Santo, fique firme na igreja. Não olhe para as lutas, não olhe para os problemas, não olhe para as tempestades da vida. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Outra coisa, muita coisa para você obter a grande virada e ter um ano de vitória, você precisa renunciar. Por exemplo, Naamã renunciou o seu posto. No sentido espiritual, às vezes a gente precisa renunciar, meu irmão. Essa carne, às vezes cruel, que toda hora, todo momento tenta te separar de Deus. Não tem como grandes vitórias acontecer se não houver renúncia. Eu sei que todo mundo está aqui, olha aqui para mim. Muitas vezes pessoas se levantam tentando tirar você da igreja, tirar você da presença de Deus. Tem uma pessoa que conversou comigo semana passada e ela disse: pastor, quando eu era do mundo, que eu não conhecia Jesus, ninguém nunca pregou para mim. Ninguém nunca pregou a palavra para mim. Aí o Senhor veio, me procurou, pregou a palavra para mim. Hoje eu estou na igreja, estou feliz, estou cheia da presença de Deus. Agora minha casa não sai de gente. Vai gente lá de tudo quanto é lugar falar que o Senhor não é de Deus, que a igreja do Senhor não é de Deus, que o Senhor é isso, que o Senhor é aquilo. E eu disse: você está falando uma verdade, minha irmã. Por que essas pessoas que se dizem crentes, entre aspas, nunca te procurou para te falar do amor de Deus? Agora que vê que você está firme, liberto, servindo a Deus, te procura para dizer que o lugar que você está é isso e aquilo. Para trás de mim, Satanás, maior é o que está em mim do que aquele que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te ama. Quer um conselho? Para o ano de 2011 ser um ano de vitória, de virada, não fique andando pela cabeça dos outros. Os bons conselhos você pega e coloca no coração, e os maus conselhos você joga fora. Não deixe que o diabo coloque em você um espírito de piolho. Sabe o que é o espírito de piolho? Todo mundo sabe. Anda pela cabeça dos outros. Não seja Maria, vai com as outras. Tenha a sua própria fé, o seu próprio caráter, tenha a sua opinião formada acerca da presença de Deus na sua vida. Não deixa ninguém mudar a sua cabeça. Jesus te ama, Jesus te chamou para este lugar, e aqui é o seu lugar. E sai da frente, Satanás. Estamos em guerra, a vitória é nossa. Diga para o seu irmão: quer ter vitória em 2011?
Não deixa ninguém virar a tua cabeça.